Olá, para quem ainda não me conhece, eu sou Ivana Freitas, psicóloga clínica e sou especialista em terapia familiar e de casal pela PUC de São Paulo. No vídeo anterior, nós buscamos entender melhor como que aprendemos com os nossos erros na hora de educar. E hoje nós vamos ver os lados positivos e o que podemos aprender com os nossos erros. Vamos lá? Assim como os pais erram tentando acertar, os filhos também erram. Só que nós todos podemos aprender com os erros. E o que nós podemos então aprender com os nossos erros? Quando pais e educadores erram na hora de educar, eles podem aprender diversas coisas, entre elas, ser mais tolerante com eles mesmos e com os filhos. Aprendem a entender que existem limitações e que não pode ser super-heróis o tempo todo. Aprende a evitar de se sentirem culpados por não estar dando conta da educação dos filhos. Aprendem a entender que não existe perfeição e assim eles pegam mais leve e entendem melhor as limitações de cada criança, de cada adolescente, de acordo com a idade e etapa do ciclo vital. Aprendem a se acostumar e aceitar, sem resistência, que cometer erros faz parte da natureza humana. Aprende a dar mais autonomia às crianças e adolescentes, evitando de fazer por eles coisas que eles estão em evolução de aprendizagem. Eles também aprendem a ter uma relação de interação pautada na compreensão. Passam a aceitar suas próprias imperfeições, fazendo entender que não precisam ser o tempo todo super-heróis, super-pais. Entendem que errar faz parte do processo de aprendizagem. Entende que cada criança tem o seu tempo, evitando assim as comparações e as frustrações antecipadas. Aliviam as ansiedades da autocobrança e cobrança excessiva com as crianças e os adolescentes. Focam nas conquistas e entendem que errar não é derrotar. E geralmente, quando os erros se tornam oportunidades de aprendizado, as pessoas, tanto as crianças quanto os adolescentes e os adultos, se arriscam mais. Pensam em novos caminhos, buscam novas possibilidades, analisam e testam novas estratégias, trapaceiam menos e resolvem problemas e dificuldades que antes não conseguiam. Porque é na crise, é na dificuldade que nós buscamos ser mais criativos. Em um estudo sobre o efeito dos erros no aprendizado e do rendimento das pessoas, esse estudo foi realizado pelo pesquisador e professor de Harvard, Sean Accord. Eu não sei se eu falei o nome certo. Ele percebeu que falhar pode aumentar a confiança e a capacidade de aprendizado, mais do que a prevenção dos erros. Então, quando nós nos permitimos aceitar o erro, é possível entender os motivos que fizeram dar errado. E assim, nós acabamos nos prevenindo diante de situações similares ao erro cometido. Isso nos dá uma oportunidade de buscar novas estratégias para lidar com aquela mesma situação, ou uma coisa parecida, uma situação, uma dificuldade, um desafio parecido com aquele. Então, olha só como é importante o erro, né? Ele aumenta a confiança e a capacidade de aprendizado. Porque às vezes a gente fica tão preocupado em prevenir os erros que esquecemos, né, de que falhar também pode ter esses benefícios, né? O tempo todo nós estamos querendo evitar os erros. Então, vamos permitir aceitar que o erro, entender por que eles deram errado. Isso vai nos movimentar para um lugar muito melhor, de maiores possibilidades, né? Como ele falou, né, novamente, aumentar a confiança e a capacidade de aprendizado. E as crianças, elas repetem as atitudes dos pais e dos responsáveis. Por isso que é muito importante que você lide de forma positiva com seus erros também. E no próximo vídeo, nós vamos falar um pouco sobre o que as crianças podem aprender com seus erros. Aguardo você na estreia, segunda às 20 horas, para nós trocarmos experiências no chat ao vivo. Só ativar o lembrete da estreia. Um abraço!